Durante essa semana, hoje que eu estou gravando é dia 7 de julho, quinta-feira, foi noticiado porque a curva de juros de curto prazo dos Estados Unidos pagou e está pagando nesse exato momento mais juros do que a curva de longo prazo. Isso historicamente é o presságio para uma recessão e é bem provável que a economia americana passe por um soluço que pode sim representar uma recessão econômica. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tem um conceito em economia que é justamente a alocação do recurso no tempo. A gente prefere sempre ter R$100 agora do que tê-los em amanhã, ou em um mês, ou em 5 anos, ou em 10 anos. As curvas de juros futuras, com vencimentos futuros, nada mais são do que os vencimentos daqueles títulos públicos emitidos pelos governos. Ou seja, nós investidores emprestamos dinheiro ao governo, o governo tem uma data de vencimento desses títulos para nos devolver o dinheiro que foi emprestado, para ele, obviamente, manter a máquina pública girando. Esses vencimentos, eles podem ser mais curtos e os mais longos. Então a gente tem a partir de 2023, 24, 25 e pode ir até 2055 com vencimentos cada vez mais longos. Naturalmente, por quanto mais tempo a gente empresta o dinheiro para alguém, a gente vai exigir um juros maior, uma vez que é mais difícil você antecipar o cenário que vai ter em 2050 do que daqui a um mês. Então, naturalmente, a gente faz isso até para pessoas à nossa volta. Se você vai emprestar dinheiro para o teu vizinho e ele fala que vai te devolver em um dia ou em um mês, a taxa de juros que você vai cobrar é uma. Se ele te fala que vai devolver em 10 anos, você provavelmente vai cobrar uma taxa maior porque ele vai usar o teu dinheiro durante mais tempo. A lógica para os países é exatamente a mesma. O governo arrecada dinheiro dos investidores, tem uma data de vencimento para devolver esse dinheiro e, baseado naquela data, existe uma taxa de juros que ele remunera esse capital. O que aconteceu nessa semana e outras vezes é que nos Estados Unidos a taxa de juros com vencimento em 2 anos tem pagado mais juros do que aquela com vencimento em 10 anos. Ou seja, a gente está vendo investidores que exigem uma taxa de juros maior para investir num título com vencimento mais curto do que ao emprestar ao governo com vencimento mais longo. Por que isso é presságio de uma recessão e um problema econômico? Vamos tentar entender aqui esse detalhe. O que os investidores estão dizendo é que o curto prazo está tão incerto, está tão volátil, tão preocupante, que eu prefiro garantir uma taxa futura com prazo mais longo, mesmo que menor, do que assumir o risco de uma taxa de juros para curto prazo, quando eu não sei o que vai acontecer nesse cenário curto. Portanto, mesmo que eu deixe o dinheiro preso por mais tempo, ou que eu corra um risco maior de investir esse dinheiro por um tempo mais longo, os investidores estão preferindo e eles aceitam uma taxa de juros menor para um prazo de 10 anos do que para um prazo de 2 anos. Quanto isso, mais especificamente, a gente consegue ver aqui no gráfico em que a taxa que o governo americano tem pagado para a taxa de 2 anos, o mercado tem exigido por volta de 3,5%, enquanto a taxa de 10 anos está em 3%. Então, se nós abrirmos esse gráfico para um prazo maior, por exemplo, de 25 anos, como a gente vê aqui, é natural que a linha azul que a gente vê no gráfico, que é o de 10 anos, tenha historicamente uma taxa mais alta do que aquela verde, que é a de 2 anos. Porém, se a gente joga para a última semana, que é o que a gente está vendo aqui na tela de novo, veja que há uma inversão da curva de juros. A linha verde com vencimento em 2 anos tem pagado mais juros do que aquela de 10 anos, que é a linha azul. De novo, os investidores, portanto, estão optando por se prevenir e emprestar o dinheiro a um vencimento mais longo, garantindo a taxa que está aqui,
do que assumir um risco de pegar uma taxa maior de curto prazo devido a um receio de uma recessão, de um medo e de uma economia mais fraca. Lembremos que esses comportamentos podem exacerbar e acelerar o processo que muitas vezes não aconteceria. Exemplo, quando você tem um receio de alguma coisa que alguma coisa vai subir de preço, você vê uma corrida às pessoas para comprar aquele bem. E aí sim, uma demanda mais alta, porque todo mundo foi comprar aquele ativo, os preços sobem, e aí você fala, bem que eu acertei, os preços subiram. Porém, se essa narrativa não fosse imposta, talvez aquilo não teria aquela alta de preço. Quem não lembra que no começo da pandemia, a maluquice que a gente viveu, quando todo mundo falou que faltaria papel higiênico, e aí todo mundo foi para os supermercados comprar papel higiênico, e o que aconteceu? Faltou o papel higiênico. Mas se essa narrativa não tivesse sido imposta porque ela não tinha fundamento nenhum, não necessariamente aquele produto teria faltado nas prateleiras. Mas voltando à economia aqui, a gente sim há dados muito complicados que devem colocar as economias grandes, Estados Unidos e principalmente Europa, em uma recessão. Eu venho falando já semanalmente aqui nos meus vídeos a respeito disso. Injeções trilionárias de capital nos últimos 10 anos, a manutenção de taxas de juros artificialmente baixas ou negativas nesses países, também levando a projetos e empreendimentos que foram desenvolvidos com taxas de juros artificialmente baixas, e agora que os juros têm que subir para conter a inflação, esses projetos podem se tornar inviáveis, empresas quebrarem, pessoas serem mandadas embora, e aí você vê o enfraquecimento da economia, a sustentação econômica para uma eventual recessão no próximo período. Mas claro, se todo mundo acredita nisso e age como tal, naturalmente esse processo pode se acelerar. A recessão, ela nada mais é do que um período em que é como um remédio que vai curar os excessos praticados ao longo de um sistema. Mas voltando aqui na curva de juros, tudo isso que a gente falou aqui da economia, a curva de juros replica isso em um número. Portanto, os investidores estão aceitando uma taxa de juros menor para um prazo de investimento maior, com medo do curto prazo e dessa recessão, tá? E para finalizar, a gente mostra que um título de renda fixa, principalmente aqueles atrelados à inflação ou um pré-fixado, ele tem um valor de face, ou seja, ele tem um valor que ele vale agora. Por quanto você vai pagar esse ativo? R$1, R$10, R$1.000? Por definição, um título pré-fixado ele vai valer no vencimento, uma LTN, que é Letra do Tesouro Nacional, ela vai valer, por definição, R$1.000 no vencimento. Então, se você compra um título pré-fixado no Brasil agora, que te paga, digamos, vamos falar números hipotéticos para ficar fácil o cálculo, pague 10% ao ano e ele tem um vencimento daqui 5 anos, daqui 5 anos o título volta a valer R$1.000, acrescido dos juros de 10% ao ano que ele vem te pagando. Mas se esse título vai valer R$1.000 lá no vencimento, mais os juros que você vem ganhando ao longo do tempo, quanto vale esse título hoje? Você paga mais ou menos do que R$1.000? Essa é uma fórmula matemática e é bastante simples. O valor presente do título, ou seja, quanto ele valeria hoje para você comprar, para ter os 10% ao ano de juros, num período de hoje até 5 anos, o valor presente dele é igual ao valor futuro, que vai ser os R$1.000 que ele vale lá na frente, dividido pela taxa de juros no período, ou seja, 10% no nosso exemplo, elevado ao período, elevado ao tempo que falta para o vencimento. Então, nesse meu exemplo aqui, a gente teria que o valor presente do título é igual a 1.000, porque ele vai valer 1.000 lá no vencimento, dividido por 10, que é a taxa de juros, a gente tem que fazer 1 mais 0,1, que é a matemática financeira, elevado a 5, que é o valor do tempo que falta para o vencimento. Ele vai valer, estou fazendo aqui de cabeça, posso errar, mas essa conta daria mais ou menos R$909, R$900. Bom, por volta disso, o que eu quero dizer, você vai pagar hoje R$909 para um título que daqui 5 anos vai valer R$1.000 e você vai ganhar 10% ao ano. Nessa fórmula que eu falei para vocês, a gente divide
para saber o preço do título atual, a gente divide pela taxa de juros que a gente vai ganhar por ano durante esse investimento. Voltando lá na escola, no primário ainda, lembrando que a taxa de juros nessa fórmula está no denominador. Portanto, quanto maior a taxa de juros, a gente vai dividir isso por um valor maior e o valor de face cai. É por isso que a gente vê nos títulos atrelados à inflação IPCA+, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, como ele nada mais é do que uma antecipação trazida a valor presente do fluxo futuro que a gente vai receber nesses juros ao longo do tempo, quando o juro sobe, o valor de face do título cai. Como ele tem que valer 1.000 lá no final, se a taxa de juros sobe, o valor dele vai cair para que chegue lá na frente, ele te devolva os R$1.000 por cada título, acrescidos do juro que você contratou ao longo do tempo. Em contrapartida, quando os juros cai, o divisor que está no denominador também diminuiu, porque é os juros que caiu, e o valor do título sobe. Portanto, você poderia pagar R$ 999 num título, que vai valer 1.000 lá na frente, e mais os juros ao longo do tempo. Portanto, é importante entender isso, que ela tem ela é inversamente proporcional. Quando o juro sobe, o valor de face do título, ou seja, quanto cada título vale nominalmente, R$1.000, R$900, ele cai. E quando você tem um momento em que os juros futuro caem, o valor de face do título sobe. E lembrando que o juros futuro, ele não é a taxa de juros Selic, ou a Federal Fund Rates, ou a taxa de juros do Banco Central Europeu, ou seja, não é a taxa de juros que os bancos centrais sobem ou descem durante as suas reuniões de política monetária. As taxas de juros futuras são negociadas em bolsa, como a gente consegue ver aqui com diferentes vencimentos, 2023, 24, 25, nos Estados Unidos idem, na Europa idem, que é o vencimento dos títulos do governo. Quando um país passa por um cenário um pouco mais arriscado, as taxas de juros tendem a subir. Elas são negociadas livremente a mercado em oferta e demanda. Então, quando essas taxas de juros sobem, o valor de face dos títulos de renda fixa cai. Quando a taxa de juros cai, o valor de face dos títulos sobem. E o que faz essas taxas de juros negociadas em bolsa no mundo todo subirem ou caírem é a sua livre oferta e demanda, baseado no cenário de risco que cada um dos investidores está colocando naquele determinado momento. Portanto, voltando para explicar o começo desse vídeo, quando você vê os investidores optando aceitar uma taxa de juros menor no longo prazo do que uma taxa de juros no curto prazo, dá a entender que os investidores estão sim receosos com o curto prazo e isso pode levar inevitavelmente a uma recessão econômica.